Números 32. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, disseram eles: Se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leves a cruzar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos para a batalha, e vós ficareis sentados aqui? E por que desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para ver esta terra, porque quando eles foram até ao vale de Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens que subiram do Egito, a partir de 20 anos de idade para cima, verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Israel, porque não me seguiram completamente, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque seguiram ao Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, ele novamente os deixará no deserto, e destruireis todo este povo. E eles se aproximaram dele e disseram: Edificaremos currais aqui, para nosso gado, e cidade para os nossos pequenos. Mas nos prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar, e os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel tenham herdado cada homem a sua herança. Porque não herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão, para o oriente. E Moisés lhes disse: Se fizerdes isto, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis, e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. Edificai cidades para os vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Os teus servos farão aquilo que o meu senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Aquilo que o Senhor falou a teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus,
e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra, e Bet-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meom, com seus nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Havot-Jair. E Noba foi e tomou Quenate e as suas aldeias, e deu-lhe o nome de Noba, segundo o seu próprio nome.